Bom, vamos trabalhar então na sequência da aula anterior com cálculo de constante. A gente vai trabalhar com vários tipos de exercícios. Nos últimos tempos, vamos dizer assim, o Enem tem se caracterizado por, digamos assim, cobrar questões de constante sem que você tenha que calcular essas constantes. Eles vão te dar algumas situações e pedir ou para você interpretar a constante, ou para você fazer um exercício que é uma coisa muito tosca. A gente vai até começar fazendo esse primeiro exercício, que é uma das questões mais chatas que tem de constante, mas que o Enem já cobrou 2 vezes seguidas. Então a gente precisa dar uma olhada nesse tipo de questão, tá? Então vamos lá. 1, 2 e pá. Aqui. Cada reação reversível, a gente comentou isso na aula de ontem, cada reação reversível, essa questão é o número 2, tá? Eu acabei nem falando, vai aparecer uma questão do nada, eu não estou fazendo em ordem, tá? Vocês vão perceber que as questões que eu estou escolhendo da lista não são questões seguidas, tipo T2, aí pula para outra, depois volta para cá, tá? Então eu vou pedir para vocês irem acompanhando nesse sentido. Aí. Então, qual que é o lance aqui? Toda reação tem uma constante de equilíbrio, certo? Essa constante de equilíbrio, ela depende do que você tem de produto e do que você tem de reagente. E tem um tipo de exercício onde ele te dá 2 ou 3 reações, te pede e te dá a constante de cada uma delas, e pede para você expressar uma outra reação, a constante de equilíbrio de uma outra reação, a partir daquelas. Tem muito aluno que olha para isso, e se você não tomar cuidado, dependendo do teu nível de aflição lá na prova, tá meio nervoso, tá meio nervosa, vocês vão olhar e achar que é uma questão de lei de Hess. Que ela parece uma questão de lei de Hess. Mas isso não é uma questão de lei de Hess. Ela é uma questão que tem um raciocínio parecido. Por quê? Você vai usar equações auxiliares para chegar numa equação problema. Então, vamos dar uma olhada aqui no enunciado para vocês verem que é um tipo de questão muito chata, gente. Já vou avisando que ela não tem nada de química, ela é uma questão basicamente de matemática. Olha só, considere os seguintes equilíbrios químicos hipotéticos e suas respectivas constantes de equilíbrio, K, numa temperatura de 400 Kelvin. Quem assistiu a aula de ontem deve ter visto que eu falei, galera, toda vez que o exercício te der uma constante de equilíbrio, ele vai dizer qual temperatura ele está falando. Por quê? Porque isso é de praxe. A gente estudou ontem na aula que o equilíbrio ele é atingido e lá dentro você pode ter mais produto ou mais reagente. Tudo vai depender da temperatura. Então, sempre que ele te der uma constante, ele vai falar que a constante está a tantos Kelvin ou a tantos graus Celsius. O que você vai fazer com essa informação? Nada. Você vai ler e passar batido. Aí ele deu aqui uma reação, ele deu K1, que é um valor. Aí ele deu esta reação, aqui uma outra reação, e deu K2. Então você percebe, por exemplo, ó, que na reação 1, ele tem uma substância aqui que é o AB3, tá vendo? Ó? Aí esse AB3, ele é produto na primeira reação. Aí ele agora que virou reagente, que reagiu com B2, dando AB5. Aí o AB5 ele aparece na terceira reação de novo, ó, só que no lado do produto. Então, tipo, são reações meio... Elas têm uma certa relação, você percebe, né? Vocês perceberam que elas são meio conectadas, vamos dizer assim. Aí ele fala aqui, ó, assinale a alternativa que melhor representa o valor de K3. E aí você vai ver as alternativas, ó. K3 é 2 vezes K1, K2. K3 é 2K1 mais K2. Vocês sacaram o que o cara quer? Ele quer que você, a partir das expressões de equilíbrio, relacione os Ks. É uma lei de Hess? Não, porque você não vai mexer com a equação. Tem aluno que, na hora do desespero, a única coisa que ele lembra é lei de Hess. Ele começa a brincar de lei de Hess. E não é isso que ele quer. Isso não é ΔH. Isso é uma coisa de constante. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai escrever as 3 expressões. Então, vamos lá. Quem é K1? Vai me ajudando aí, tá, gente? Por favor. Vai ajudando o tio. Oh. Quem é K1? Concentração de produto sobre reagente. Lembra dos expoentes, né? Então fica concentração de AB3
elevado ao quadrado dividido por concentração de A elevado ao quadrado. Eu não vou colocar o estado físico, tá, gente? Porque tá todo mundo gasoso. Então, eles vão entrar todo mundo na constante, não tem sólido aí. Então, você vai escrevendo lá, tal, não sei o quê. Vezes B elevado ao cubos. Certo? Vê aí. B2, né? Perdão, B2. Agora, você vai escrever o K2. K2. Concentração de produto sobre reagente. Então, agora é AB5 que é o produto, né? Dividido pelo reagente, que é AB3 vezes B2, concentração do reagente. Maluco. Tá aqui. Agora, quem é K3? K3 é concentração de produto, então é concentração de AB5 elevado ao quadrado, por causa do coeficiente 2 ali, né? Sobre concentração de A ao quadrado, ao quadrado, vezes concentração de B elevado à quinta. B2 elevado à quinta. Pronto. É isso aqui. Pronto. Agora, fizemos as três equações. Agora, o que a gente tem que pensar? Como é que eu relaciono elas? Ele quer o resultado de K3. Ele quer o resultado de K3. Então, para a gente tentar achar o K3, eu preciso procurar essa expressão aqui, ó. Isso aqui é K3. Então, pensa assim, galera. Como é que eu posso manipular essa equação e essa para que juntas eu chegue aqui, ó? A primeira coisa que eu teria que pensar aqui é o seguinte. O que tem nessas duas equações aqui, ó? Espera aí. O que tem aqui e aqui? Presta bem atenção. O que tem nessas duas equações amarelas que não aparece na azul? Alguém poderia me dizer? O que tem nas amarelas que não aparece na azul? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Boa. Olha lá. Já apareceu no chat e o Arthur falou. AB3. Então, puta, tive uma ideia. O que vocês acham da gente isolar o AB3 e igualar os dois? Né? Aqui, ó, eu vou pegar. Deixa eu apontar para vocês aqui, ó. Eu vou pegar aqui o AB3 e vou isolar ele. E vou igualar com esse aqui, ó. E vamos ver o que dá. A gente espera que na hora que a gente igualar as duas equações, a gente tem que chegar nisso aqui, ó. Percebe? Não é uma lei de Hess, porque você não está fazendo nada com a equação. Você está manipulando, sim, as fórmulas das constantes para você chegar numa constante desejada. É claro que o exercício que vai te dar essas instruções. Então, vamos lá, ó. Vamos ver se a gente consegue isolar aqui. Vocês vão conferindo comigo. Na equação de K1, eu vou escrever assim, ó, aqui. AB3 ao quadrado é igual a K1 vezes A ao quadrado vezes B2 ao cubo. Vou fazer assim, ver se dá certo. B2 ao cubo. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com a equação do K2. Então, presta atenção que na equação do K2, na equação do K1, o que eu fiz? Ó, só para tentar explicar. Eu peguei, ó, isso aqui, ó, e passei multiplicando aqui.
Agora, o que eu vou fazer? No K2, eu vou trocar o AB3 de lugar com o K2. Vou falar aqui, eu vou escrever assim, ó, que concentração de AB3 é igual a concentração de AB5 sobre K2 vezes B2. K2 vezes concentração de B2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Claro que eu tenho que elevar do outro lado ao quadrado também. E vou igualar as duas. Eu vou falar que isso aqui, ó, tudo isso é igual a isso. Porque eu elevei ao quadrado ali. E vamos ver o que dá. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar para cá. K1 vezes A2, A elevado ao quadrado, perdão, né? Vezes B2 elevado ao cups é igual a tchum, A B5 ao quadrado, certo? Sobre K2 ao quadrado vezes B2 ao quadrado. Olha lá. Tranquilo? Lembrando que eu quero chegar na azul, hein? Eu quero chegar na azul. Então, o que eu vou fazer para chegar na azul? Concorda comigo agora? Ó? Eu vou passar esse cara aqui, ó, para cima. Passei para cima. E simplesmente fiz o quê? Vou trocar tudo isso aqui de lugar. Ele vai passar lá para baixo. Então vai ficar assim, ó. K1. Opa, perdão. K1 vezes K2 ao quadrado é igual a AB5 ao quadrado sobre K2 ao quadrado vezes B2 ao quadrado. Vezes B2 ao quadrado, não. Espera aí. Estou copiando o outro. Nada a ver. Nada a ver. Eu troquei de lugar, Danilo. Vai ficar A2 ao quadrado. Aqui ao quadrado. E aqui vai ficar a quinta, né? Porque ele vai descer o cubo. Esse cara aqui, ó. Ele vai passar multiplicando aqui embaixo, ó. Então vai ficar a quinta potência. Olha lá. Que é exatamente o que eu queria, né? Isso aqui é o K3, ó. Isso aqui é o K3. Então, o K1 vezes K2 ao quadrado é igual a K3. Pronto. Confere aí, que vai dar a alternativa C. É muito chato, né? Se vocês olharem as provas do Enem, acho que dos últimos 4 anos, gente, ou 5, talvez, caiu em 2. Teve um ano que caiu, daí, tipo, deu... acho que um ano caiu, no outro não, e no outro caiu. Meio que assim. Tem até na lista de vocês, tem ali. Tá? Beleza. Vocês querem tirar print? Vou passar para o próximo. A próxima é a 3. Dá uma olhada aí. Quem tiver com a lista impressa, não sei se vocês imprimiram a lista. Vamos lá. Essa questão, ela é bem compridona, você olha até pelas alternativas, né? Porque ele vai te dar 3 equilíbrios e vai falar 3 coisas, uma de cada equilíbrio. Então você vai ter que ler uma por uma e vai julgando.
Aí você vai ter uma afirmação, dentro de cada alternativa, você vai ter uma afirmação para cada tipo, para cada equilíbrio. E aí você vai ter que ficar julgando, tá? Vamos dar uma olhada aqui numa coisa, antes da gente ler as alternativas. Ó. Aqui, gente, vocês já sabem, né? Esse quadradinho aqui, essa porcaria desse quadradinho, é a setinha do equilíbrio, tá? Então, desculpem aí. Aqui você tem um carinha, cor rosa, que reage com cloreto, tudo na água. Tudo na água, hein? Mais calor, vai formar um maluco cor azul. Tá? Então, aqui no equilíbrio, a gente está vendo que é um equilíbrio em água. Então, é um equilíbrio homogêneo, certo? E o fato dele ter escrito o calor do lado do reagente quer dizer que a reação é endotérmica. Então, ela gosta de calor. Tá? Reações endotérmicas, elas gostam de calor. Então, quando você faz um equilíbrio numa temperatura alta, você vai ter bastante produto endotérmico, a gente fala. Né? Quando você faz uma reação endotérmica no frio, você desfavorece ela. Você vai favorecer a exotérmica. A gente vai discutir bastante isso na parte de deslocamento. Aí, na segunda reação, ele bota um equilíbrio gasoso, concorda? Equilíbrio gasoso. Ele deu o Kp, olha lá. Ele deu o Kp. Deu o Kp. E o valor do Kp é um valor bem alto. Então, que é o momento em que você vai olhar para esse valor e vai perceber que ele é um valor alto. 1,5 10 a oitava. Isso para uma constante de equilíbrio é um valor absurdo. E isso significará o quê? O que significa dizer que nós estamos trabalhando com equilíbrio onde o Kp é muito alto? Vamos lá. O Kp, tudo isso que eu estou contando para vocês, gente, na hora da prova tem que passar na tua cabeça. Blum! Em segundos. Você vai lendo a questão e vai pam, 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 tá, ok, então eu tenho que olhar isso, tem uma reação aqui que é endotérmica, puta, essa daqui tem uma constante alta. Então, o que é o Kp? É a pressão parcial do produto dividido pela pressão parcial dos reagentes. Pressão parcial do PCl3 vezes a pressão parcial do Cl2. Tá? Beleza? Bom, esse valor é bem alto. Se ele é bem alto, o que eu imagino? Que lá dentro tem bastante produto e pouquíssimo reagente. Porque o valor está dando uma coisa da ordem de 10 a oitava. Então, você quase não tem reagente lá dentro. Quase não tem reagente. Tá? E aí, a terceira situação tem uma outra pegada. Vamos lá. Você tem aqui o íon dicromato. Aliás, esse aqui é o íon cromato, que tem cor amarela. Reage com H+, opa, na água, formando dicromato de cor laranja. Então, gente, quando você olhar para um equilíbrio que está na água, certo? Tem H+? Tem. Então, é um equilíbrio sensível a pH. Esse equilíbrio ele vai se comportar de maneiras diferentes quando o meio tiver mais ácido ou menos ácido. Isso também tem a ver com deslocamento. Tá? Então, a gente vai perceber que cada equação tem uma informação diferente. O que a gente vai ter que fazer agora? Olhar e ver se o que ele está falando é verdade. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler aqui as afirmações. Alternativa que apresenta a presença da afirmação. A. A formação do produto azul se dá em função da diminuição de temperatura para o equilíbrio 1. Vamos parar aqui. Antes de continuar lendo, eu preciso ver se isso é verdade. Para eu produzir mais azul,
eu preciso, segundo o que ele fala, né? Essa formação, ela se dá em função da queda de temperatura? Não. Por que eu sei que não? Porque para você produzir o azul, você precisa dar calor para o sistema. Você precisa dar calor para o sistema. Está aqui, está escrito. Então, se eu quero produzir mais azul, eu vou forçar o equilíbrio a ser atingido com mais azul. Só que para isso eu vou ter que dar calor para ele. Quando você dá calor, gente, é como se você estivesse estimulando a reação que produz ele. Né? Se você enxergar que o calor é como se fosse um reagente, né? Não pode chamar de reagente, por favor, né? Mas só uma ideia. Se você põe o reagente ali, a reação é estimulada. Então, essa frase ela já está errada de saída. Então, eu já vou desconsiderar a A. A não pode ser. B. A formação do produto azul se dá em função do aumento de temperatura para o equilíbrio 1. Opa, ok. Vamos continuar lendo. Agora vamos ver a frase 2. A formação do pentacloreto de fósforo não é favorável para o equilíbrio 2. Falso. Não é favorável de jeito nenhum. Ela é favorável. Por quê? Porque a gente acabou de dizer que a constante é muito alta. A constante é muito alta, tá bom? Tranquilo? Frase 3. A formação do produto azul se dá em função do aumento da temperatura para o equilíbrio 1. Aí, frase B, frase 2. A dissociação do pentacloreto de fósforo é altamente favorável para o equilíbrio 2. Presta atenção na frase. A dissociação do pentacloreto de fósforo é altamente favorável. Gente, o que é dissociação do pentacloreto? É isso aqui, ó. Dissociação. O que a gente pode dizer, gente? O processo, quando você fala que a constante é 10/8, você está falando que a formação é favorável. A formação. Se a formação é favorável, a dissociação, que é a volta, é desfavorável. Percebe? O cara foi muito pilantra aqui. Ele escreve, a dissociação é altamente favorável. Se você não lê direito aqui, dissociação do pentacloreto de fósforos, você vai achar que ele está falando, a produção do pentacloreto de fósforo é altamente favorável. Ela é. A dissociação não. Deu para entender, gente? Então a C também está errada. Eu acho essa questão super difícil. Bem difícil. D de doido. A formação do produto azul se dá em função do aumento da temperatura para o equilíbrio 1, ok? A formação do pentacloreto é altamente favorável para o equilíbrio 2, ok? Olha lá, a formação é altamente favorável para o equilíbrio 2, beleza. Agora vem a terceira frase. A diminuição do pH forma dicromato de cor laranja no equilíbrio 3. Diminuição de pH forma dicromato de cor laranja para o equilíbrio 3. O que a gente entende por diminuição de pH? Diminuição de pH. Peraí que estão falando aqui. Ah, olha lá. Aumento na concentração de H+. Boa. Aumento na concentração de H+. É isso que é diminuir pH. A gente vai ter aula de pH, mas basicamente é isso, né, gente? Tá, então o que significa diminuir pH em outras palavras? Adição de ácido. Você vai colocar lá dentro alguma coisa que libera H+. Tá certo? Então, bora lá. Gente, olha para a reação que transforma amarelo em laranja. Amarelo em laranja.
Essa reação precisa de H+, ó. Nota que aqui ele não escreveu H+ daquele jeito que a gente escreveu aqui. Ele escreveu H3O+, que é o H+ com a água, né, gente? Tudo bem? Então, ó, isso aqui é H+. Se eu coloco H+, eu estou estimulando a reação que depende de H+. Quando eu falo estimular, gente, isso é uma coisa importante da gente falar, eu estou me referindo ao quê? Eu vou acelerar essa reação. Por quê? Porque você aumenta a concentração do reagente. Lembra da lei de velocidade? O que acontece com a velocidade quando a concentração de uma coisa está alta? A velocidade é alta, não é? Então, se eu coloco H+, eu acelero a reação direta. Quando você acelera a direta, você produz mais laranja. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, a diminuição de pH forma dicromato de cor laranja para o equilíbrio 3. Beleza. Beleza. Tudo bem? Tranquilo? Então é a D, né? Acho que chegamos na resposta. Acho que conseguimos chegar. Tá? D de doido. Deixa eu ver a E aqui. Formação de produto azul se dá em função da diminuição de temperatura. Tá errado já, né? Tá errado. Então é a D mesmo. Super difícil a questão, né? A bem da verdade, se a gente for parar para analisar, né? Ela contempla coisas a mais do que eu falei ontem, né? Aqui a gente já tem que ter uma noção de equilíbrio. Mas com o que a gente explicou aqui, a aula de equilíbrio vai ficar bem legal, de deslocamento, né? Tá bom? Espera que tem gente entrando aqui, gente, peraí. Aqui. Aí. Beleza. Vamos lá. Podem printar aí a tela, se bem que é mais rabisco, né? Bom, aqui é o tipo de exercício padrão de constante. Então, a gente vai, com esses exercícios que a gente está fazendo, pessoal, vocês vão ter todos os casos à disposição. Não vai ter nenhum exercício que caia de constante que você vai falar, puta, nunca vi. Tá? Tem aí uns 6 ou 7 tipos de questões. Eu estou tentando pegar um de cada um. Aqui é uma questão de gráfico. Então, a gente vai trabalhar com o gráfico, só que olhando com números, calculando constante, tá? Então, ele fala assim aqui, ó. Peraí. O gráfico abaixo mostra o caminho da reação de conversão de um reagente R em um produto P. Então, é um reagente R virando um produto P. Tendo R'inho e P'zinho como coeficientes estequiométricos. Ou seja, aqui tem um número e aqui tem um número. A cinética da reação é de primeira ordem. Opa! Cinética de primeira ordem. O que isso significa? Que a velocidade da reação direta é igual a KD vezes a concentração do reagente elevado à primeira e VI, que é a inversa, né? Lembrando que aqui nós temos a reação direta e aqui nós temos a reação inversa. VI é igual a KI vezes a concentração do produto, né? Que o produto é o reagente da inversa, elevado à primeira. É isso. Tá? É basicamente isso. Tá. Aí ele dá aqui um gráfico. Então vamos dar uma olhada no gráfico. Bom, nesse instante aqui, ó, que eu não sei se é o zero, que está meio que para frente aqui, né? Está meio deslocado. A concentração do reagente era 0,5 mol por litro e a do produto era 0. Aí a reação começou. Percebe que o reagente cai pra caramba, ó. Reação direta bem rápida. Só que como o reagente cai bastante, o produto sobe rápido também. Tá? E aí, mais ou menos por aqui, ó, um pouquinho para frente do 10,
o sistema entra em equilíbrio, ó. Como é que eu sei que o sistema entrou em equilíbrio? Porque as concentrações param de variar. Então, a partir desse momento aqui, as duas velocidades se igualam, né? Aí você tem, então, que VD igual a VI. Beleza? Tudo bem, gente? É basicamente isso que o gráfico está mostrando para a gente. E as informações. Agora, vamos ler as alternativas, né? A partir das informações do gráfico, é certo que a reação é completa. O que ele quer dizer com reação completa? Eu consumi todo o reagente? Não, não consumi. A gente terminou a reação, terminou, né? No sentido de que ela atingiu o equilíbrio, com 0,1 mol por litro. Então, olha o que a gente pode fazer. Vai ser a primeira vez que nós vamos fazer isso. Ó, a famosa tabelinha. Reagente, vai e volta e vira produto. Ok? Você vai escrever aqui, início, durante e no equilíbrio. No equilíbrio. E você vai monitorar a reação. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o gráfico e vou transportar para uma tabela. Essa tabela é a tabela que você vai fazer quando você tem que calcular constante. Daqui a pouco a gente vai começar a usar ela nos exercícios, tá bom? E ela é muito importante para você entender um monte de coisa. Deslocamento, efeito tampão, por exemplo. Se você entende essa tabela, efeito tampão vai ser legal. Então você tem lá, ó, no início, a concentração do reagente é 0,5 mol por litro. E a do produto é 0. Então vou colocar aqui, ó, 0,5 mol por litro e 0. Tá. Essa linha do meio, ela é muito importante, porque ela vai dizer quanto reagente foi consumido e quanto produto foi formado. Porque é isso que vai levar a reação para o equilíbrio, né? Então, a gente vai olhar para a queda do reagente. O reagente, ele caiu de 0,5 para 0,1. Estão vendo? Então, eu vou escrever aqui, ó, menos 0,4 mol por litro. E o produto subiu 0,4, mais 0,4 mol por litro. Tá? Quando a reação chegar no equilíbrio, quanto tem de reagente? 0,1, que é 0,5 menos 0,4, ok? Então, você tem 0,1 mol por litro. E o produto tem 0,4 mol por litro. Tinha 0, nós produzimos 0,4, enquanto aqui nós consumimos 0,4. Estão entendendo? É uma tabelinha de estequiometria. Aonde está a estequiometria? Aqui, ó. Gente, eu consumi 0,4 de reagente e produzi 0,4. O que isso quer dizer? Como isso é uma proporção em mol por litro, isso quer dizer que o reagente e o produto reagem 1 para 1. A estequiometria da reação está aqui, ó, na tabela. Nem sempre vai ser 1 para 1. Tá? Aqui nós já sabíamos que era 1 para 1. Nós já sabíamos. Quando é que a gente percebeu que era 1 para 1? Quando ele falou que a reação era de primeira ordem. Olha os expoentes aqui, ó. Certo? Entenderam? Tá. E daí, professor? E daí que é o seguinte. Se eu precisar calcular a constante de equilíbrio, eu sei fazer agora. Que ele vai pedir agora no item B.
tá bom? Então, deu para entender que ele quer dizer que a reação não é completa? Eu posso até, se a gente for trazer para a aula de ontem, né? A gente falou sobre isso. Eu posso calcular aqui o grau de equilíbrio. Quer ver? Vamos calcular aqui o grau de equilíbrio. Ó, grau do equilíbrio. Gente, vamos pensar. Quanto é que eu tinha de reagente? 0,5 mol por litro. Isso aqui era 100%. Quanto é que eu gastei de reagente? 0,4. Quanto tem? X%. Tá? Vai dar 80%. %. Tudo bem? Então, ou seja, a gente vai falar, olha, o equilíbrio foi atingido quando a reação estava 80% finalizada. É mais ou menos isso que a gente quer dizer. Né? Ou seja, 80% do teu reagente se converteu em produto para que o equilíbrio fosse atingido. Sabe o que é o louco na história? Eu vou ficar insistindo muito nisso, até ser meio chato. Isso depende da temperatura. Se você fizer a mesma reação numa outra temperatura, não vai ser esse equilíbrio que você vai atingir. Então, assim, é uma coisa muito doida, cara. Por quê? É assim, você tem um sistema que tem parte reagente e parte produto, ok? É um sistema que sempre tem reagente e produto, não tem? Então, parte da matéria está na forma de reagente e parte da matéria está na forma de produto. Só que dependendo da temperatura, esse sistema prefere ficar de um jeito. Então, nessa temperatura, parte da matéria está na forma de reagente. Quanto ficou na forma de reagente? 20%. Né? Porque os 80% virou produto. Então, isso é um grau de equilíbrio. Tá? Como é que eu calculo a constante? Porque daí a gente já vai para as outras alternativas. A constante Kc, ela vai ser produto elevado à primeira. Esse número aqui é 1, né? Sobre reagente elevado à primeira. Elevado à primeira. Tá? Aí o Kc vai dar 0,4 por 0,1, né? Que são as concentrações do equilíbrio, ó. São essas concentrações que o gráfico está mostrando para a gente, tá? Uma coisa interessante, né? Como é que a gente vai montar essa tabela sem o gráfico? Ele vai te dar alguma informação sobre essa linha do meio aqui, ó. Ele vai te dar alguma informação sobre essa linha do meio. E a partir da linha do meio, você descobre a de baixo, tá? Você vai ter as concentrações do início, a do reagente é sempre a maior, né? O produto não tem nada, porque ele é produto, então ele vai formar a partir dali, né? E aí você faz a linha do meio aqui. Aí o Kc vai dar 4. Pronto. Então aí, fechou. 4. Então tá, é a B, vamos ver só as outras ali, né? Só para a gente dar uma verificada. O equilíbrio da reação é alcançado somente a partir de 15 segundos? Não, não, ele atingiu antes aqui, ó. Aqui ele já estava em equilíbrio, né? A velocidade da reação é maior em 10 segundos do que em 5? Não, não. A velocidade da reação é maior no começo, né? Ó. Você pode perceber pela queda do reagente e a formação do produto, né? Então, no começo a reação está bem rápida. E aí, obviamente, a 10 segundos ela já está quase no equilíbrio. Ó. Então, o sistema está praticamente estacionado, né? Tá bom? E AD, aí, perdão. A reação tem coeficientes 2 e 1, não, né? É 1 e 1. Tá aí, beleza? Então, alternativa B de bola. B, certo? B. Perguntas aí, gente, não pode printar. Pode printations.
Aqui já começa, tá? Aqui a gente já vai começar meio que já pensar em estequiometria para chegar na constante. O processo de obtenção da amônia é representado pela equação não balanceada. Então já vamos balancear aqui. Então você tem H2, então vai ser 3H2. Espera aí, eu vou fazer aqui embaixo, porque talvez eu precise montar a tabelinha, né? Eu não lembro agora se essa daqui precisa montar. 3H2. Questão 13, né? A pessoa nem fala, começa a fazer a questão, né? De novo. Mais N2 dando 2NH3. Pronto. Aí ele fala assim, em um recipiente foram colocados 3 mols de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio. Então você tem 3 mols de H2 e 1 mol de N2. Está na proporção, né? 3 para 1. Sendo que a pressão total, era de 40 atm. Após o equilíbrio, essa pressão diminuiu para 30. Nessas condições, qual a pressão parcial de amônia no equilíbrio? Então veja que aqui ele não pede nem a constante. Ele colocou lá dentro 2 gases e o equilíbrio foi atingido. No equilíbrio, o que eu tinha lá dentro? Eu tinha amônia, claro, mas eu também tinha reagente ainda. Eu tinha amônia, mas eu tinha reagente. Ele quer saber justamente isso. Qual é a pressão da amônia no equilíbrio? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela com pressão. Né? Na aula de ontem, o que a gente aprendeu? Que a pressão parcial de um gás ela é proporcional à sua concentração. Desse gás. Então, olha o que eu vou pensar. Gente, o recipiente tem um certo volume. Tem um certo volume. Lá dentro, você tem 3 mols de hidrogênio e você tem 1 mol de nitrogênio. Então, por uma questão de proporção, se o cara está me falando que a pressão lá é 40, eu sou obrigado a pensar que só o hidrogênio, a pressão é 30 atm, e o nitrogênio, a pressão é 10. Porque os gases estão no mesmo volume. Eles estão ocupando o mesmo volume, os dois estão misturados ali. Eles estão na mesma temperatura. Então, o fato de um ter 3 vezes mais moléculas do que o outro, me faz crer que a pressão dele é 3 vezes maior que a do outro. Então, eu vou fazer uma tabela com pressão. Vamos lá. No início. No início eu tinha 30 atm desse cara. E tinha 10 desse cara. E 0 aqui. Aí vai ter um durante. Para chegar no equilíbrio. Para chegar no equilíbrio. Ele fala que no equilíbrio, a pressão diminuiu para 30. Então, você tem uma pressão de hidrogênio, você tem uma pressão de nitrogênio, e agora você tem a amônia. Tudo isso aqui, junto, vai agora ter 30 atm. 30 atm. Tudo bem? Beleza. Bom, o que a gente sabe?
como eu falei para vocês no exercício anterior. A linha do durante é a mais importante. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que acontecer aqui, ó, vai ter que respeitar a estequiometria. Então, o negócio é o seguinte, ó. O negócio é o seguinte. Tá vendo esses números aqui, ó? Tá vendo esses números? Eles têm que aparecer no durante. Então, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que a quantidade de hidrogênio que vai ser consumida tem que ser 3 vezes maior que a de nitrogênio. Então, ó, esses dois caras são reagentes. Então, esse cara vai ser consumido. Então, a pressão do hidrogênio vai cair, porque uma parte dele vai ser consumida. Não sei quanto, mas eu sei que é 3 vezes mais do que do nitrogênio, por causa do coeficiente. Tá? E aí eu vou produzir 2x de amônia. 2x de amônia. Sacaram a ideia? É muito louco esse tipo de questão. Porque você é obrigado a fazer uma tabela de estequiometria só que com incógnita. Aí você sabe o seguinte, no equilíbrio, vamos apagar esses bagulho aqui que eu escrevi. Ó. Pags. Ah! Pronto. Peraí que eu apaguei um 2 ali, né? Peraí. Então, ó, quando a reação chegar no equilíbrio, você vai ter 30 menos 3x. Você vai ter 10 menos x. E vai ter 2x. Você vai ter 3 gases agora lá dentro. Tá? E a soma das pressões desses gases vai dar 30 atm. Então, eu vou ter que 30 menos 3x mais 10 menos x mais 2x tem que ser 30. Deu para entender? A soma das pressões parciais vai me dar 30 atm. Tá? Bom, agora eu vou fazer a conta. 30 mais 10 dá 40. Menos... Aqui vai dar 3x, menos dá menos 4x, dá menos 2x. Confere para mim. Isso é igual a 30. Passa para lá, né? Fica 2x igual a 40. 2x igual a 10, desculpa. X igual a 5. 5 atm. Tá? Confere as continhas aí, mas acho que é isso. Tá? Aí, o que a gente acaba fazendo por tabela, né? Tipo, bom, eu consigo calcular a pressão de todo mundo, vai. A pressão parcial de hidrogênio, ela vai ser 30 menos 3x. 30 menos 3x dá 30 menos 15. Então, vai dar 15. A pressão parcial de N2 é 10 menos x. 10 menos 5. Então, dá 5 atm. E a pressão parcial de amônia é 2x. 2 vezes 5, 10 atm. Tá lá. Que é o que ele quer, né? Ele quer a alternativa B de bola. Tá? Beleza? Espera aí, estão chamando aqui. É dar na mesma, né? Como é que você pensou? Na verdade, explique-se melhor. Assim, Dó, eu não sei se tá certo, né? Mas eu peguei a pressão parcial da amônia, daí a fração molar, coloquei o número de mols, usei os números estequiométricos, né? Isso. Daí eu não sei se tá certo por causa disso. Daí eu Mas coloquei o número essa de... fração molar que
Puta, como é que você fez isso, cara? Eu tô tentando entender agora, porque pode ser que seja mais fácil. Eu tinha O que eu você coloquei fez? o, Que nu- conta que você fez? coloquei o número de mols de amônia, né, que é 2, sobre o número total de mols que eu tenho no sistema. Um, Eu não sei se isso está errado, porque eu estou dois. usando os coeficientes Tá, mas você. estequiométricos. 2 por 4? 2 por 6, né? Por que por 6? Porque tenho 2 da amônia, um do nitrogênio e 3 do hidrogênio, né? Ah, 2 por 6, tá, entendi. Aí vezes o 30, que é a pressão do equilíbrio. O problema Daí pode eu não sei se ser. está... Você conseguiu chegar no mesmo valor? Chegou no 10. Porque qual que é o problema quando você faz isso? Eu não sei se quando a reação atingir o equilíbrio, se isso vai estar na mesma fração molar. Deixa eu ver aqui, 1 para 3, 1 para 2. É que, meu, deu uma coincidência danada, viu? Eu acho, viu, Arthur? Porque quando Pois você é. olha para as pressões parciais aqui no final, elas estão na proporção da reação. Só que, por exemplo, vamos supor uma outra situação, vai. Vamos supor que eu tivesse aqui, vai. Quer ver? Deixa eu pegar a caneta aqui. Que eu colocasse aqui 31 atm. Aí eu já não sei se eu teria a mesma fração molar no final. Entendeu? Então, assim, eu não sei se dá sempre certo, cara. Vou ser bem honesto pra você. Dessa vez deu. Mas eu não, sinceramente, eu não sei se dá sempre certo, não. Eu acho, isso é palpite meu, tá? Que deu uma baita coincidência aqui. Por isso que acabou dando certo. Você acha que foi cagada? Não, não acho que foi cagada. Eu acho que foi uma coincidência mesmo, cara. Uma coincidência. Claro que se fosse na prova, aí seria uma cagada, né? Acertou, pensou uma coisa, veio, acertou. Ah, maravilha. Beleza, então ficamos com a B de bola, né? Ficamos com B de beijo. B de beijo. Vamos para a próxima. Peraí. Ó, peraí, deixa eu só ver uma coisa. 1, 2, 3. Eu vou primeiro fazer as outras. Se der tempo, eu volto nessa. Tá? Eu coloquei essa questão aqui. Ela tem exatamente a mesma lógica da primeira questão da aula. Aquela que a gente mexia com a constante. Tá? Essa questão foi do Enem. Nessa questão, ele te dá 4 equações, ó, e dá os valores da 2, da 3 e da 4, que seriam K1, K2, K3 aqui, ó. E ele pede o valor do K dessa equação. Tá? Então, como o raciocínio é o mesmo, eu vou deixar ela para o final. Tá? Se der tempo, a gente faz, se não, beleza. Tá? Eu vou para as outras que são importantes. Peraí. Aqui. Considere o equilíbrio químico A mais 2B, dando C mais 2D, e as seguintes concentrações iniciais. Então, vamos lá. Eu já vou ter que copiar aqui, tá? A mais 2B. 2B vai e volta. C mais 2D. Ele fala que no início, a concentração de A era 1 mol por litro, concentração de B era 1 mol por litro, 0 e 0. Aí ele fala assim, a 25 graus Celsius, para 1 litro de reagente, que na verdade é o volume, né? O equilíbrio foi atingido quando 0,5 mol de B foi consumido. Então, ó, quando a reação atinge o equilíbrio, 0,5 desse cara foi consumido. Então, eu já vou escrever aqui o durante. Qual é a informação que ele me deu no durante? Que menos 0,5 mol por litro foi consumido. Foi consumido. Tá aí. Tá?
Assinale o valor da constante de equilíbrio para a reação. Esse aqui é o problema de tabelinha mais comum. Por quê? Porque ele envolve concentração. Né? Aquele outro que eu coloquei ali é o de pressão, que é um que aparece bem menos, né? E naquele caso, é mais difícil você chegar nessa informação. Aqui ele te deu de bandeja, eu estou te dizendo de bandeja, vocês já vão entender por quê. Ele te deu de bandeja esse dado em amarelo. Porque na medida em que ele te dá o dado em amarelo, você sabe quanto você gastou do outro. Por quê? Por causa da proporção. Ó, a proporção não é 1 de A para 2 de B? Então, significa que se eu gastei 0,5, eu tenho que ter gasto metade do outro. Tenho que ter gasto metade do outro. Tudo bem? Beleza? Agora, e nos produtos? Bom, nos produtos é só somar, né? Você vai produzir. Bom, você vai produzir quanto de cada um? Do C, você vai produzir 0,25. E do D, você vai produzir 0,5. Olha lá. Se você olhar para os dados em amarelo, eles estão coincidindo com os coeficientes da equação. Percebe que ele te deu só esse aqui, ó, e você já mata os outros. Agora vamos lá, para o equilíbrio. Quanto que tem de cada um no equilíbrio? Aqui vai ter 0,75. Aqui vai ter 0,5. Aqui vai ter 0,25. E aqui vai ter 0,5. Tá aí. Essas são as concentrações finais, né? Quando a reação já atinge o estado do equilíbrio. Tá? Tranquilo? Agora eu faço o QEC. Agora nós vamos calcular o QEC. Então, vamos lá. O QEC, ou ao KC, né, nesse caso, é concentração de produto D elevado ao quadrado vezes C elevado à primeira dividido pela concentração dos reagentes. A elevado à primeira vezes B ao quadrado. Tá aí. Tá bom? Agora substituímos. Aqui, olha, eu acho que eu vou fazer em fração, viu, cara? Acho que tá melhor de fazer em fração. Vou fazer assim, ó. Pera aí. Ficar trabalhando com essas vírgulas chatas aí. Vou ficar assim, KC igual. Concentração de D elevado ao quadrado. É 1 sobre 2, né, que é meio, ao quadrado, vezes. Concentração do C elevado à primeira, 1/4, sobre. Concentração de A elevado à primeira, 3/4, né, que é 0,75, vezes meio. É isso? Deixa eu ver. Meio ele só que elevado ao quadrado, né? Ah, esse cara tem que ser elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Ah, já podia ter colocado 1/4 aqui. Tudo bem. Então vai ficar, ó, esse 1/4 com 1/4 aqui, tchau. Aqui em cima ficou 1/4 sobre 3/4, né, ó. 1/4 sobre 3/4. Que vai dar 1/3, que dá 3. Não, que dá 1 sobre 3, 1 sobre 3. Tá? Beleza? Tá. Alternativa D de dado. Constante pequena, a gente entende que a reação não produziu tanto produto quanto poderia, né? Você percebe isso até pelo fato de que de 1 mol por litro de A, só 0,25 foram consumidos. Quer dizer, acabou sobrando bastante do A. Né? Eu tô usando o A como referência, né, gente? Porque o A era o reagente, na verdade, que estava ele colocou concentração igual, tá vendo? Ó?
1 para 1. Só que o A está nitidamente em excesso, se você for parar para pensar. Porque se ele colocou 1 mol por litro de B, se a reação fosse completa, bastava que ele colocasse 0,5 aqui. Porque é 1 para 2. Então ele colocou uma exceção aqui do A, né? Tá? O reagente limitante era o B. O B foi consumido 50%. Tá? Então você vai dizer que o equilíbrio tinha 50% de rendimento. Você vai calcular o rendimento em função do limitante. Tá? Beleza? Perguntas. Vê aí. Manda ver. Senão a gente pode passar para o próximo. Vamos lá, então. 22. Considere um recipiente fechado contendo 1,2 mol de uma espécie química AB numa certa temperatura. Depois de um certo tempo, verificou-se que AB foi decomposto em A2 e B2, até atingir o equilíbrio químico, em que se constatou a presença de 0,45 mol de B2. Olha lá. Ele te dá uma informação no início, e aí ele fala, olha, quando o equilíbrio foi atingido, verificou-se que tinha não sei o que lá. Ele quer saber qual é o grau de dissociação em porcentagem de AB nas condições apresentadas. Então, grau de equilíbrio. Então, agora ele não quer que você calcule a constante. Você quer que ele calcule o grau só de equilíbrio. A porcentagem, tá? Então, vamos lá. Tabelinha. Opa. Então, é AB que vai dissociar em A2 e B2. Eu estou colocando o AB do lado esquerdo porque ele é o reagente, né? Ele é o reagente. Então, para fazer uma estequiometria correta, aqui a gente põe 2, né? 2 para 1 para 1. 2 para 1 para 1. Então, vamos lá. Início, durante e equilíbrio. Tá. No início, ele fala que colocou 1,2 desse cara. Tá? E 0 e 0. Aí ele fala assim, no equilíbrio, atingiu o equilíbrio em que se constatou 0,45 de B2. Então, 0,45 de B2 no equilíbrio. No equilíbrio. Olha lá, ele te deu uma informação. De novo, com essa informação, você vai simplesmente montar a tabela inteira. Porque se eu tenho 0,45, é porque foram produzidos no durante 0,45. No durante. Aqui, ó. Como a proporção é de 1 para 1 para 2, eu posso dizer que eu produzi também 0,45 e consumi, nota, consumi 0,9 do reagente. Tá? Porque é 2 para 1 para 1. Então, no equilíbrio, você vai ter 0,3. Aqui você vai ter 0,45 também. Tá? E aí o grau de equilíbrio. Né? Ele fala assim, ó, o grau de dissociação, ou seja, eu tinha 1,2 mol de AB, né? Isso aqui era o AB.
Isso aqui equivale a 100% dele. 0,9 x%, que é o que dissociou, né? Tá? Que vai dar 3/4, né, gente? Dá 75, acho. Confere para mim. 3 sobre 3, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Acho que é isso mesmo. Tá? Beleza? Alternativa C, né? Esqueci de colocar aqui. Alternativa C de cebola. Cebola. Beleza. Fechamos. Podem printar. Você percebe que aqui, né, eu não é que eu não conseguiria, mas para eu conseguir calcular a constante, eu precisaria ter o volume do recipiente. Por quê? Porque na fórmula, eu não posso colocar o número de mols. Tem que ser a concentração. Lembra que a fórmula da constante ela é expressa a partir da concentração, tá? Vamos lá, então, próximo. A próxima é a questão número 24. Dá uma olhada aí. Questão 24. É uma questão bem difícil. Você pegar o que o cara quer, o raciocínio. Ele fala assim, ó. A gente até, na aula de ontem, surgiu uma pergunta. O pessoal estava perguntando sobre a questão do equilíbrio homogêneo, heterogêneo, o que vai na constante, o que não vai. Porque a gente tende a pensar, né, em equilíbrios heterogêneos como sempre tendo um sólido na parada. Porque ele está heterogêneo, tem um líquido e um sólido, né? Aqui a gente vai perceber que é um equilíbrio heterogêneo de dois líquidos, de duas fases, né? Que é um tipo como é que eu posso explicar? É um tipo de sistema que é usado, por incrível que pareça, gente, muita linha de pesquisa para simular membrana celular. Né? As membranas celulares, elas são capazes de particionar substâncias. Né? A permeabilidade da membrana, como é uma permeabilidade muito seletiva, tem coisas que passam mais, tem coisas que passam menos. Então, quando a gente quer simular de maneira muito rudimentar, óbvio, né, um processo de seleção, vamos dizer assim, a gente cria um sistema de duas fases. Aí eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês, porque essa questão ela é bem louca, porque vira uma aula de equilíbrio. Assim. Ele fala assim, ó, peraí. O funil de separação encontram-se em contato volumes iguais de duas soluções aquosas de I2, de concentração 0,1, 10 a menos 3 mol por litro, e I2 em CCl4, que concentração tem 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, o negócio é o seguinte, você tem I2 aquoso num sistema com I2 em CCl4. Tá? Perceba que em nenhum momento ele disse que o sistema está em equilíbrio. Ele fala que está ali em contato duas soluções. Uma com iodo em água e outra com iodo em CCl4. Né? Como o iodo é solúvel nos dois, existe um sistema. Então, se a gente pudesse olhar aqui no meio, ó, a gente ia ver iodo saindo do CCl4 indo para a água, iodo da água indo para o CCl4. Ele vai fazendo isso. Tá? Quanto que tem de cada um? Vamos ver. A gente tem 0,1, 10 a menos 3 mol por litro e 1, 10 a menos 3 mol por litro. Mol por litro. Tá. Aí ele fala assim, considere que o valor da constante de equilíbrio, então, o valor do Keck,
é 100. A temperatura do experimento. Ó, percebe? Ele não falou qual é a temperatura, mas ele falou, ó, numa certa temperatura, para as concentrações expressas em mol por litro. Beleza? Então, ó, ele falou, ó, tem duas coisas ali. A constante de equilíbrio é 100. Acabou. Assim sendo, o que é correto afirmar sobre o sistema? Aí agora ele vai começar. Se o sistema for agitado, o iodo será extraído do CCl4 pela água, até que a concentração de iodo em CCl4 se iguale a zero. B. Se o sistema for agitado, o iodo será extraído da água pelo CCl4, até que a concentração do iodo na água se iguale a zero. Essas duas alternativas eu já vou excluir. Por quê, gente? Você nunca vai ter zero na água ou no CCl4. Por um motivo muito simples. Isso é um sistema reversível. Você pode ter ali muito de iodo de um lado, muito de iodo do outro, mas nunca você vai ter todo o iodo de um lado só do sistema. Você sempre vai ter moléculas de iodo na água e no CCl4. Se vocês lembrarem um pouco de química geral, vocês já devem desconfiar que eu devo atingir uma situação onde muito iodo vai estar no CCl4. Muito iodo vai estar no CCl4. Por quê? Porque o iodo é apolar. E o CCl4 também é. Ah, então não vai... Então, Dan, será que ele não vai conseguir tirar todo o iodo da água? Não. Não tem como. Se você deixar o sistema parado ali, ele vai atingir um equilíbrio. Ele vai atingir um equilíbrio. E é aí que entra a constante de equilíbrio. Por quê? Vamos lá. Como é que vai ser a fórmula da constante? Vai ser concentração de produto dividido pela concentração do reagente. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. Equilíbrio é uma coisa tão bonita que a gente nem poderia estar chamando de produto e reagente aqui, porque isso não é nenhuma reação química. É um equilíbrio de fase. É muito louco, porque equilíbrio é um assunto tão doido que você consegue explicar tudo. Tudo que acontece praticamente na fisicoquímica por equilíbrio. Né? Esse processo aqui, a gente já falou dele lá nas primeiras aulas do curso, quando a gente falou de extração. Como é que você tira álcool da gasolina? Vocês lembram? Não é com água? Quando você põe água, por que o álcool sai da gasolina e vai para a água? Por afinidade de solução, não é? Aqui o que nós estamos fazendo é a mesma coisa com o iodo. Só que o que a gente vai descobrir? Que eu não consigo tirar todo o iodo dali, da água. Eu não consigo. Ele vai ter menor quantidade na água, sim, porque ele é menos solúvel na água do que no CCl4, mas eu não vou conseguir tirar todo. Quando é que o sistema entra em equilíbrio? Quando isso aqui equivale a 100. Então, o que a gente pode concluir? Que o equilíbrio será atingido, será alcançado, quando a concentração de iodo no CCl4 for igual a 100 vezes a do iodo na água. Vocês estão entendendo o que eu fiz, né? Eu peguei a expressão da constante de equilíbrio e passei esse cara para cá multiplicando, ó. Então, quando é que o equilíbrio vai ser alcançado? Quando a concentração do iodo na orgânica for 100 vezes maior do que na água. Aí o equilíbrio é atingido. Ou seja, esta reação que ele deu lá em cima não entrou em equilíbrio ainda.
Não entrou em equilíbrio ainda. Perceba por quê. Porque se você pegar a concentração do iodo no CCl4 e dividir pela concentração do iodo na água, isso aqui está igual a 10 ainda. Ó. Coloca as concentrações aqui, ó, gente. Essas duas concentrações. Coloca ali na conta. Vai dar 10, não vai? Percebe? Ou seja, essa reação ainda não entrou em equilíbrio. Ela não entrou. Ela está procurando equilíbrio, ou seja, ainda tem iodo passando da água para o CCl4. Né? Cada vez que o iodo começa a passar para o CCl4, a concentração dele começa a aumentar. E essa daqui diminuir. Quando esse resultado atingir 100 vezes, ó, aí o equilíbrio é alcançado. Percebe? Tudo bem? Super difícil. Super difícil. Outra coisa importante, que é, como se não bastasse toda a dificuldade do exercício, os caras têm uns requintes de crueldade. Porque ele escreve assim: se o sistema for agitado, ou mesmo se o sistema não for agitado. Ainda tem essa questão. Será que se eu deixar parado aí, isso tudo vai acontecer? Vai. Vai. Não importa se você agita ou não. Se eu agitar, eu atinjo mais rápido esse estado de equilíbrio. Eu facilito essa troca. Na medida em que você agita, você vai facilitar a troca de iodo, né? De um lado para o outro. Então, o que acontece? Mesmo se o sistema não for agitado, o que eu espero que aconteça ainda? Que mais iodo passe para o CCl4, mais iodo passe para o CCl4, ou seja, eu quero que esse iodo aqui, ó, tá vendo esse iodo aqui, ó? Ele tem que passar mais para cá ainda. Só que tem que diminuir mais, ó. E isso aqui tem que aumentar mais, até que o resultado dessa conta valha 100, tá? Então vamos ver aqui nas outras. Mesmo se o sistema não for agitado, a concentração de iodo em CCl4 tenderá a aumentar e a de iodo na água tenderá a diminuir até que se atinja o equilíbrio. Aí sim. Um diminui, o outro aumenta, até que você atinja o estado de equilíbrio. Tá? Alternativa C. Beleza? É bem complicada essa questão. Tá? Então, a gente fez questão de tudo quanto é tipo, né? Fizemos questão de tabela, fizemos questão de pressão parcial e de concentração, fizemos questão onde você analisa o valor da constante. E essa questão ela é diferente por quê? Porque ela usa o valor da constante para saber se o aluno sabe o que ele significa. Então, quer dizer, eu não sei se vocês vão lembrar, quem assistiu a aula de ontem, que a gente falou do quociente de reação. Eu falei, na aula de ontem, eu falei o seguinte, galera, essa conta aqui, ó, ela pode ser feita a qualquer momento. Não precisa ser feita no equilíbrio. O problema é que quando essa conta é feita no equilíbrio, ela atinge um valor que não muda nunca mais. Então, se você calcula essa conta e o valor dá diferente da constante, significará que a reação ainda não atingiu aquele estado. É essa que é a sacada, tá bom? Tranquilos? Vamos fazer então a última, aquela que ficou faltando, das equações do Enem? Pode tirar print aí se quiserem. Vou fazer a próxima. Aqui. Questão número 9. Dá uma olhada aí na lista. 9. Aí, bom, ele dá toda uma conversa, né? Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes dos corpos d'água, como rios e lagos, podendo alterar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez,
o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. Aí ele deu um monte de reação. Com base nos valores das constantes de equilíbrio, das reações 2, 3 e 4, qual é o valor do K da reação 1? Então, primeira coisa que eu vou fazer, né? Vamos escrever todos os Ks. Quem é K1? E aí, a gente primeiro vai fazer a conta com o K e depois eu substituo o número, tá, gente? Vamos fazer com o K, como a gente fez no primeiro exercício. E depois eu substituo. Então, o K vai ser igual a K1, né? Concentração de H+, vezes concentração de CO3, 2-, tudo isso dividido por concentração de bicarbonato, HCO3. Pronto. Quem é K2? K2 é a concentração de cálcio, produto, dividido pela concentração, vezes, né? Concentração de carbonato. E aí eu não vou colocar nada no reagente, porque o reagente é sólido. É o KCO3. Olha aqui, ó. Isso aqui não entra na constante, porque ele não está dissolvido. Se ele não está dissolvido, ele não tem concentração. Então fica só a concentração disso aqui, ó. Tá? Aí o K3. Vamos lá, K3. O K3 é concentração de produto, H+, vezes HCO3, menos, dividido por CO2 gasoso. Espera aí. CO2 gasoso. Espera aí. Não sei por que não entrou o... Deixa eu ver, no K1. Não, no K1 não tem mais... Não tem cálcio 2, né? Ó, cuidado, porque o K1 é esse aqui, ó. É nessa equação aqui, ó. Tá? É essa aqui, ó. Não, é. Entendeu? Isso. Não, depois eu vou fazer essa daqui de cima, tá? Beleza, já, fechou. Tá, então ficou esse aqui, o K3 ficou HCl3, H+, CO2. Ah, uma coisa aqui, hein, galera. Nossa querida água não entra na constante. Por quê? Porque ela não está dissolvida nela mesma. Né? Por exemplo, quando você põe concentração de H+ aquoso, é porque ele está dissolvido na água. E o bicarbonato, ele está dissolvido na água. A concentração de água não entra na constante, tá? Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no K da equação de cima, que é concentração de cálcio vezes concentração de bicarbonato ao quadrado dividido pela concentração de CO2. Ó, tá aqui. Beleza? Olha, gente, eu vou tentar fazer de uma forma parecida com o que a gente fez na outra. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui e vou procurar o que não aparece aqui que aparece nas outras. E vou tentar sumir com o que não aparece. Né? Se você olhar na equação amarela, que é a equação que nós pretendemos chegar, não aparece H+. Né? Também não aparece carbonato, né? Você vê que carbonato também não aparece aqui, deixa eu ver. Carbonato não aparece. Então, uma das coisas que eu posso tentar fazer aqui é sumir com H+. Sumir com H+, e depois sumir com carbonato. Tá? Então, primeiro, eu vou isolar o H+ daqui, dessa equação, e vou igualar com H+ dessa daqui, ó. Tá? Então, eu vou igualar A1 com A3. Então, eu vou escrever assim, ó. Igualar 1 e 3 pelo H+. Então, vai ficar assim, ó.
K1 vezes bicarbonato sobre CO3, tá? Que seria isso aqui, ó. Eu vou isolar o H+ daqui. Então, eu vou passar o bicarbonato vezes K1 aqui, ó. E vou passar o CO3 dividindo. Fazer isso aqui, ó, plof. Tá? Isso aqui é igual... Agora com a 3. K3 vezes concentração de CO2 sobre bicarbonato. Pronto. Tá aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o carbonato. Então, agora, isolar o carbonato. Que agora eu quero sumir com ele. Então, você vai desaparecendo com tudo que você não quer que apareça na final, né? Então, para isolar o carbonato, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar o carbonato para cima, eu vou trocar de lugar com isso aqui, ó. E vou passar o bicarbonato daqui, ó. Tá vendo esse bicarbonato? Eu vou passar ele para lá, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Res, 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 tá? Então vamos ver se dá certo, ó. Vai ficar assim. K1 vezes bicarbonato ao quadrado sobre K3 vezes CO2 é igual a carbonato. Tudo bem? Ok. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Passei o carbonato para cima. Troquei de lugar com esse. Botei outro ao quadrado. Tá, acho que é isso mesmo. Agora eu vou pegar... Porque, ó, o que é o carbonato? Não é tudo isso aqui, ó? Não é isso aqui, o carbonato, ó? Então, adivinha o que eu vou fazer com isso? Eu vou meter aqui, ó. Tuf. Aqui. Agora eu substituo o carbonato ali. E se Deus quiser, vai aparecer o que eu quero. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer de azul, vai. De outra cor aqui. K2 é igual a concentração de cálcio vezes o bicarbonato. Só que eu já nem vou colocar bicarbonato, eu vou colocar assim, ó. K1 vezes bicarbonato ao quadrado dividido por K3 vezes carbonato. Pronto. Olha lá. Vocês estão percebendo o que aconteceu agora? Eu estou chegando aqui, ó. Eu só preciso agora expulsar tudo que for K do lado direito. Então vai ficar assim agora, ó. K2 vezes K3 dividido por K1 é igual ao amarelinho aqui, ó. É igual a concentração de cálcio vezes concentração de bicarbonato elevado ao quadrado dividido pela concentração do CO2. Tá aí. Tá bom? Agora eu substituo. Né? Eu quero essa conta, na verdade. Ó. Trabalhei todo o exercício para chegar nisso aqui. Ó. Isso é o que eu queria. Quando eu cheguei aqui, ó, agora eu fazer a conta. K2 vezes K3. Então, é K2 vezes K3. Vai dar 6 vezes 2,5. Estou sem minha calculadora aqui. Deixa eu ver aqui. Dá 15, né? 15, 10 a menos 26. 15, 10 a menos 26. K2 vezes K3. Dividido por 3, 10 a menos 11. Dividido por K1. 5, 10 a menos 15. Deixa eu ver.
Opa, peraí, que acho que eu fiz besteira aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. 6... Ah, eu que fiz a conta errada. Não é 26, é 16, né? Que é menos 9 com menos 7 dá menos 16. 16. Aí. 5 vezes 10 dá menos 5, né? Então dá 5. 10 a menos 5. Tá? Beleza? Que dá a alternativa B de bola. É o tipo da questão que depois que a gente faz, você fala assim, nossa, meu, numa prova do tamanho da do Enem, será que é necessário esse tipo de questão? Né? Só reforça aquilo que eu sempre falo, o Enem é uma prova sem critério. Né? Eles têm lá um banco de questão, mas a gente percebe que não tem um critério na hora de selecionar as questões. As questões elas são meio que selecionadas para a sensação que dá de maneira aleatória. Os caras têm lá um monte de questão, meio que um super pró, assim, sabe? A pessoa não lê muito a questão, ou talvez as pessoas que selecionem, talvez não se conversem, né? Porque é meio assim, como que você vai fazer numa prova de 90 questões, né? Você vai perder tempo fazendo isso. É meio complicado. Mesmo para quem sabe fazer, vocês viram que demora, né? Tá? Tudo bem? Beleza. Se tem alguma dúvida, fechamos por aqui, galera. Finalizamos, então, os exercícios de constante, tá? Na próxima aula, a gente entra na sequência, né? Deslocamento de equilíbrio. Fala de Lechatelier, e aí já conseguimos fazer teoria e exercício na mesma aula, porque a parte de deslocamento é mais tranquila, teoria é mais sossegada, tá bom? Certo? Vejo vocês daqui a pouco. Chama Uber? Chama!